Eles eram culpados, então. Então, a morte tinha de ser paga. A pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. E nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo, nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação. Você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque, da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício, depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício. Tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? Bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? O bronze fala de julgamento. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. E a própria serpente, sua forma, representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne. Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. He tread the winepress of the wrath of God alone. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Show us
Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso, mas ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você não pode ficar com seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro. Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura. Consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra. E agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo.
Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. Estremeceu, tremeu a tal ponto que as rochas caíram das montanhas.